Oi, eu sou a Nil e esse é o primeiro vídeo do meu canal, recomeçando a vida aos 35 anos. Hoje eu resolvi fazer algo que eu tenho procrastinado tem vários meses, que é a questão de ser uma pessoa bondosa. Como assim? Às vezes a gente é abençoado por Deus e a gente não tem coragem de abençoar as pessoas. Por quê? Porque a gente se prioriza. Na questão financeira é mais fácil a gente se priorizar. E já tem alguns meses que eu disse pra mim mesma que ia separar uma quantia simbólica, que atualmente não tem um trabalho fixo, mas eu tinha dito pra mim mesma que ainda que fosse com pouco eu queria ajudar as pessoas, né? A gente tem costume de ajudar a família da gente, pessoas próximas, né, pessoas conhecidas. Mas às vezes é difícil você ajudar uma pessoa que você não conhece. Então, hoje eu peguei um valor que para muitos é muito, para algumas pessoas pode ser pouco, mas é o valor que eu pude separar. Eu saquei, né, o valor de R$ 100 e eu separei dessa forma aqui. Fui num caixa onde tinha cédulas de 20, né, aqui. Tirei os R$ 100. Ó, 20, 30, 40, 50. Aí, para algumas pessoas podem achar assim, você podia dar esses R$ 100 para uma família. Mas hoje já tem, não, hoje não, né? Já tem alguns meses que eu queria doar um valor simbólico, tipo, R$ 20. Quanto vale R$ 20 para você? Então, às vezes R$ 20 só dá pra gente comprar um lanche. Porém, R$ 20 para algumas pessoas é um dia todo de trabalho. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Então, eu separei esses R$ 100 aqui na intenção de... Eu já vi algumas pessoas pela madrugada aqui no meu bairro, pelas redondezas, trabalhando com reciclagem. E eu separei assim porque eu vou pegar essas folhas, vou fazer 5 envelopes e colocar R$ 20 em cada envelope. E vou dar uma voltinha ali por volta de meia-noite para ver quem é os trabalhadores que estão catando reciclagem. Como eu disse, R$ 20 pode ser pouco, mas para você conseguir R$ 20 de reciclagem, você tem que trabalhar bastante. Pelo menos é o que eu acho, eu não tenho certeza. Então tô aqui fazendo aqui com vocês os envelopes. E o que eu quero deixar de mensagem é o seguinte: não espere ter muito dinheiro para ajudar as pessoas. A partir de hoje eu vou tentar não esperar para ter muito dinheiro para ajudar. Se eu tiver, quando eu tiver condição, nem que seja uma vez no mês, se eu tiver condição de fazer isso uma vez no mês, para mim eu acho que já vai estar, eu acho que já vai fazer diferença em alguma coisa. Por quê? Porque eu tô num momento da minha vida que eu quero ser uma pessoa melhor. E isso envolve vários aspectos da minha vida, não só aspecto pessoal, mas aspecto também de comigo mesmo, né? E aspecto financeiro também, ainda que eu não tenho um trabalho fixo, mas se Deus tem me abençoado, eu acredito que eu posso também tirar um pouco e abençoar outras pessoas, ainda que seja por algumas horas, ainda que R$ 20 dê para comprar um leite, um cuscuz. Eu acredito que dá para pelo menos a pessoa fazer uma refeição, um lanche com a família, dependendo da necessidade da pessoa. Então aqui eu peguei 2 folhas verde. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui um envelopezinho.
Dá pra fazer 4 envelopes. E vou pegar mais uma branca aqui, que tá mais fácil. Vou fazer o 5º envelope. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já ia fazer isso, mas a minha intenção aqui não é gravar o rosto de ninguém recebendo esse dinheiro. Eu acho um total desrespeito você doar algo para alguém e filmar o rosto da pessoa, porque você tá se aproveitando da alheia. Então, se você quer ajudar alguém, se você quer doar algo para alguém, procure ser que seja em oculto, que só Deus venha ver essa tua ajuda. Não faça isso para aparecer ou para se amostrar, não. Esse vídeo é porque eu queria fazer o primeiro vídeo do meu canal e daí surgiu essa oportunidade. Vou entregar de coração, vou sair mais tarde e vou entregar para as pessoas que eu achar que Deus tocar no meu coração, que ainda que a pessoa, não sei, né? Não sei, não sei do coração de algumas pessoas. Tem gente que pode ficar grata e tem gente que pode achar pouco. Mas no meu coração eu vou entregar para quem Deus tocar, né? Só que eu não vou filmar o rosto de ninguém porque eu acho um desrespeito com as pessoas, tá? Se você quer ajudar alguém, é bíblico, né? Que você ajude com uma mão e que a outra não saiba, né, o que é que você está fazendo. É mais ou menos isso a passagem bíblica. Vou colocar aqui na tela para vocês verem essa passagem. Então, eu vou fazer aqui, com todo amor, eu vou fazer aqui 5 envelopes. E vou colocar a frase Deus te abençoe atrás. Eu vou de moto fazer isso e não vou procurar conversar com as pessoas, até porque vai ser um horário tarde. Daí também não preciso que as pessoas me reconheçam, eu não quero reconhecimento por isso, eu quero fazer para me sentir bem comigo mesmo. E quando sentir de Deus novamente, quando eu tiver um dinheirinho de novo, eu quero que isso se torne um hábito, ainda que seja uma vez no mês. Né? Então eu vou passar aqui, vou cortar bem direitinho, vou passar aqui o durex do lado e vou colocar o nome Deus te abençoe. Enquanto eu faço isso, eu vou contando pra vocês mais ou menos o que vai ter aqui no meu canal. Eu sou uma pessoa que nunca gostou de postar em rede social. Desde sempre, né? Na adolescência, desde sempre eu nunca gostei de me expor em rede social. Mas chega um momento da vida da gente que a gente vê que isso é uma besteira, tanta gente fazendo mal, influenciando negativamente as pessoas nas redes sociais. E você que é uma pessoa honesta, uma pessoa tranquila, que não tá aqui para fazer um mal a ninguém. Por isso que eu achei que não tinha problema. Eu resolvi fazer um canal e registrar esse momento da minha vida, que é justamente o momento de recomeço. Eu tenho 35 anos, eu sou mãe de família. Esse ano de 2025 eu não trabalhei mais fixo. Então eu tô numa transição muito grande de carreira, de disciplina, de várias coisas que eu tenho que fazer nesse ano. Na realidade, plantar várias coisas para poder colher os frutos ainda esse ano e a partir do ano que vem. Então, foi por isso que eu resolvi fazer o canal, porque sempre é mais interessante quando a gente meio que se compromete com as pessoas, né? Ver que tem pessoas que se inspiram em você. Eu acompanho alguns canais os quais eu me inspiro nas pessoas e gosto, né? Tem pessoas que dão exemplo. Então pode ser que eu fazendo também venha algumas pessoas
se inspirarem ou tentarem fazer o mesmo que é tipo, eu tenho 35 anos, tenho 40 anos e tô recomeçando do zero, tudo de novo. E às vezes as pessoas pensam que você parou no tempo. E isso tem acontecido com muita gente. Não é só pessoas de 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. Hoje em dia, todos nós estamos nos descobrindo com o passar dos anos. E daí acaba que a gente conquista coisas, mais lentamente. Né? Primeiro a gente tem que ter um autoconhecimento, a gente primeiro tem que se descobrir como pessoa, a gente primeiro tem que tratar nossos traumas e emoções, até que a gente consiga realmente buscar uma melhoria profissional, uma melhoria financeira. São coisas muito complexas, são coisas que a vida nos ensina na prática, no dia a dia. E que infelizmente a maioria de nós, aliás, a maioria dos nossos pais não tem, instrução para ensinar a gente como é que a vida é. Ficou muito grande, não gostei. Não gostei desse... Deixa eu ver. Só se eu colocar a cédula só assim, né? Só se eu colocar a cédula só dobrada. Eu não gostei do tamanho, ó. Devia colocar assim, não tem problema não? O que é que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Queria que fosse um pouco menor, né? Mas pode eu entregar para as pessoas, a pessoa jogar um envelope no lixo, achando que é só um papel. Eu vou fazer isso por enquanto, mas depois eu também quero mandar algum, né? Quando eu me acostumar a mandar alguma coisa, tipo evangelizando a pessoa. Aqui dentro vai ficar mais ou menos assim. Acho que eu vou ficar... Vou diminuir só um pouquinho, então. Vou diminuir o envelope só um pouquinho. Porque eu acho que tá muito grande. Deixa eu dobrar aqui no meio pra ver mais ou menos o tamanho que eu preciso. É porque é essas coisas que a gente faz de coração, sabe? Quero que a pessoa sinta que é de coração, que não foi uma coisa, essa pessoa aqui tem e tá dando. Não, foi uma coisa que foi pensada. Né? Porque pra quem tem dinheiro é muito fácil doar. Agora pra quem não tem trabalho fixo. Tá aqui, esse aqui ficou menor, tá vendo? Pra quem não tem muito, significa, porque se fosse eu ficaria feliz. Se fosse eu. Eu vou dar um exemplo, mas não é para aparecer nem me mostrar. É só para dar um exemplo mesmo, para quem sabe Deus tocar no coração de vocês, para que vocês ajudem também. Não precisa começar com 100 reais, pega 20. 20 coloca no envelope, observa aquele trabalhador da madrugada e abençoa ele. Eu acho melhor abençoar pessoas desconhecidas, porque eu não gosto de ficar tipo a pessoa achar que tá me devendo algo. Eu prefiro que a pessoa não me veja mais, ou se me vê, não me conheça, para não achar que tá me devendo alguma coisa. Então, se você tiver 20 reais para começar, 10 reais para começar, porque podia abençoar 10 pessoas, né? Com 10 reais. Só que no caixa saiu assim, então resolvi fazer com os 20 mesmo. Por que eu resolvi fazer isso? Porque uma vez eu tava andando por volta de 11h30, ia dar meia-noite já. Tava voltando pra casa, de moto. E aí eu passei do lado de um lugar onde o odor do lixo tava muito forte. Tava muito forte mesmo. E eu olhei porque eu fui olhar, nossa, da onde é que tá vindo esse cheiro, esse mau cheiro. E quando eu olhei,
tinha um senhor pegando comida de dentro de uma sacola. Do jeito que ele pegava de dentro da sacola, ele colocava na boca. E isso me doeu demais. Eu fiquei assim... Eu não tenho palavras para dizer para vocês o que foi que eu senti na hora que eu vi isso. E essa pessoa estava catando reciclagem. Aí o que foi que aconteceu? Nesse dia, era final de mês, eu vim pra minha casa e peguei algumas coisas que tinha pouquíssimas coisas, mas dava uma refeição, dava um lanche, né? Não tinha, já era muito tarde, não tinha como ir no mercado comprar nada e era final de mês, a feira já estava no fim. E o que deu pra me pegar em casa eu levei pra ele comer. E eu levei água também. Só que ele já não estava mais lá naquele local. Eu tive que procurar ele, mas encontrei. Graças a Deus encontrei, mas eu não conversei com ele. Eu não quero constranger as pessoas. Eu quero ajudar sem precisar deixar a pessoa envergonhada. Ajude as pessoas sem precisar deixar ela envergonhada. Nem expor o rosto dela na internet, nem fazer esse tipo de coisa. E daí ele ficou muito agradecido. Infelizmente foi só uma vez que eu ajudei, não vi mais ele. E a partir daí eu senti de fazer isso novamente. Só que dessa vez com dinheiro, porque às vezes a pessoa está trabalhando ali de madrugada e de manhã ela compra um café, compra pão, né? R$20 só. Aqui na minha cidade só dá para comprar um café que é R$15, que dá para alguns dias. E R$5 de pão dá para alimentar uma família de manhã. Agora tem cuscuz, né? R$20 aqui na minha cidade dá para você comprar mais ou menos. O cuscuz ainda tem de R$2, então dá para comprar um cuscuz. Dá para comprar uma caixa de leite que ainda tem de R$5, R$6. Ainda dá para comprar 1 quilo de arroz, que ainda na minha cidade ainda tem arroz de R$5. E o quilo de feijão que é mais barato do que o arroz. Então, R$20 para você pode ser pouco, R$20 para algumas pessoas pode ser pouco. Mas para uma família, às vezes pode dar até, dependendo de quantas pessoas são, se for um casal, 1 quilo de arroz, acredito que dê pelo menos para uns 3 a 4 dias. Por isso que eu não me desfaço de R$20. Agora, às vezes as pessoas... Hoje em dia a gente não tem dinheiro em casa, né? Muitas vezes eu preciso de R$2 em cédula e não tenho. E daí, às vezes vem um entregador aqui, às vezes você quer ajudar, dar alguma coisa. E às vezes no meu caso, né? R$2 eu acho pouco para você ajudar um entregador. Mas aí eu lembro de que eu já trabalhei fazendo entrega de moto. E era uma luta tão grande, muitas vezes na chuva, para ganhar R$2. Hoje em dia os entregadores do iFood ganham melhor, ganham R$4, ganham R$5, R$7. Mas no tempo que eu trabalhei, que eu acho que não tá nem com 2 anos que eu trabalhei fazendo entrega de lanche à noite, de moto. Uma entrega era R$3, uma entrega era R$2. Então, é uma luta. Para um entregador ganhar R$3 é uma luta. Então, hoje em dia a gente tem que valorizar, ainda que seja pouco, e ajudar as pessoas. Como a gente puder ajudar, né? Tá aqui, ficou desse tamanho aqui. E eu vou passar Durex. E vou colocar o nome Deus te abençoe aqui. Vou voltar aqui para explicar para vocês enquanto eu passo Durex, enquanto eu termino aqui. Que eu tinha esquecido, né, de falar. Então, por que é que eu escolhi esses trabalhadores noturnos, né? Essas pessoas que trabalham com reciclagem à noite.
Eu escolhi porque, infelizmente, hoje as pessoas abusam da bondade dos outros, né? Nós temos que ajudar as pessoas sem olhar quem, né? Eu tenho que ajudar alguém, eu tenho que ajudar a pessoa sem ver se ela é uma pessoa boa, se ela é ruim ou o que ela vai fazer com aquilo. Porém, eu achei melhor selecionar por conta disso, dessa situação que eu passei, que eu vi lá, desse senhor que eu falei pra vocês. E também porque, às vezes, digamos, né, tem muito trabalhador no semáforo. Eu acho muito bonito aquelas pessoas que trabalham no semáforo vendendo paçoca, né, vendendo algum produto. É muito importante você ver que ali é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que está lutando para levar a renda para dentro de casa. Só que tem pessoas que eu já vi alguns vídeos em algumas cidades que elas conseguem ganhar muito mais até do que uma pessoa que ganha bem. É só o chamado pedinte, já ouviu falar? Aqui na cidade existe muito pedintes. São aquelas pessoas que você sabe que vivem bem, mas que a profissão delas é pedir. E elas já se acostumaram a pedir porque sabem que as pessoas vão doar, vão ajudar. E mesmo que a gente tenha que ajudar sem olhar a quem, eu prefiro ajudar essas pessoas que não estão pedindo ajuda, mas que eu sei que elas estão precisando, do que ajudar um pedinte. Porque a pessoa pode estar realmente precisando, principalmente a pessoa que está com criança ou alguma coisa assim. Mas eu prefiro ajudar aquelas pessoas que você tá vendo ali, aquele pessoal honesto que tá trabalhando. Você tá vendo que tá trabalhando, que você tá vendo que tá lutando na vida, que tá lutando que nem você. A gente não luta para viver, né, nessa terra, para pagar as contas. Eu prefiro ajudar essas pessoas que estão lutando. Agora, quando se trata de criança, essas coisas, tudo bem. Eu faço de tudo para tentar não julgar, porque eu sou falha e pecadora, que às vezes acabo julgando a pessoa, né? Vou dar um exemplo. Aqui numa determinada loja da cidade, sempre fica um homem com 2 crianças lá. Esse homem já é bem conhecido aqui na cidade por conta disso. Porque os filhos deles, a gente nota que eles estão bem, né? Ainda bem que eles estão... Eles não são sujos, eles estão limpinhos, né? Só que ele criou esse hábito, um rapaz novo, com a sua esposa nova também, criou esse hábito de se sentar na calçada e começar a pedir. E se você... Eu ajudava ele, né? Eu sempre ajudava. Quando eu trabalhava, faz tanto tempo que ele tem essa profissão de pedinte, que quando eu trabalhava, às vezes eu vim com R$2 no bolso, morrendo de fome, e não queria gastar os R$2, que era para comprar alguma coisa de manhã, ou para uma precisão, uma passagem, entregar uma passagem. E eu sempre ajudava, eu nunca tinha parado para olhar por esse lado. E daí um dia, o que foi que aconteceu? De tanto ajudar, eu acho que eu fiquei assim meio que conhecida, né? Tudo que eu tinha no bolso, às vezes eu entregava, ajudava. E eu passei uma vez e eu escutei a voz dele pedindo uma ajudinha, pelo amor de Deus. Uma ajudinha, pelo amor de Deus. Acho que é isso que ele diz. E daí, nesse dia, eu não tinha nada no bolso. E ele deu um grito tão alto perto de mim. Ele, uma ajudinha, pelo amor de Deus. Sabe, você sabe que foi na ignorância. Você sabe que foi pra você dar alguma coisa. Tipo assim, eu tô falando com você. E a partir daí eu comecei a olhar ele com outros olhos, sabe? Quando a pessoa precisa, a gente sente de verdade que ela tá precisando. Agora, na base da ignorância. Uma vez eu dei R$2 a ele, era tudo que eu tinha no bolso. E olha que eu não tinha de onde tirar para terminar o mês. Então,
Eu não recomendo que você julgue as pessoas que estão te pedindo. Se você puder, estenda a sua mão. Mas observe se elas são honestas com você. Nesse dia eu percebi que aquele homem não era honesto. E daí, a partir daquele dia, eu ignorei ele totalmente. Porque, às vezes, realmente, se você parar pra pensar, tem gente que tá ganhando melhor do que você. Nesse tempo, eu ganhava um salário mínimo. Eu só tinha aqueles R$ 2. Tinha dado pra ele um dia de coração. E o cara foi super grosseiro comigo outro dia, como se eu tivesse a obrigação de ajudar ele todos os dias, sendo que eu não tinha. Uma pessoa assalariada, que só recebe uma vez no mês. Não é assim. Então, eu comecei a ficar um pouco desanimada de ajudar as pessoas. E é justamente isso que acontece com muita gente. Você acaba desanimando de ser uma pessoa caridosa. E por que eu não gosto de ajudar pessoas conhecidas? Por exemplo, pessoas próximas, tudo bem. Pessoas da família também. Mas pessoas conhecidas, eu gostava de ajudar. Já ajudei algumas pessoas assim, que eu via de vez em quando. Mas o que é que acontece? Parece que depois que você ajuda uma vez, você começa a ficar sendo o banco daquela pessoa. E nesse tempo, só o meu esposo trabalhava. E uma determinada vendedora passava todos os dias na rua que eu morava. E ela, uma vez, eu peguei o telefone dela porque eu gostava do produto. E daí ela ficou com o meu telefone. Uma vez ela me ligou pedindo dinheiro pra inteirar um gás. Tudo bem, eu perguntei ao meu esposo se ele tinha como ajudar, né? Porque ela não tava pedindo o valor do gás todo. A gente não tinha como dar o valor do gás todo pra ela. Nós não tínhamos como, infelizmente. Se tivesse, tinha ajudado. Mas ela tava pedindo R$ 20 pra inteirar o gás que ela tava pedindo pra outras pessoas também. Então eu tinha R$ 20 e mandei pra ela. Parece que eu mesma tinha R$ 20 e mandei pra ela. Aí, quando foi mais tarde, ela perguntou se eu não tinha mais R$ 20, porque ela não estava conseguindo inteirar esse gás. Aí eu tinha 20 na minha conta e o meu esposo tinha 20 na conta dele. Na realidade eu tinha 25 na minha conta e o meu esposo tinha 20 na conta dele. Então eu disse pro meu esposo, ó, eu mandei 20 pra ela, você pode mandar esses 20, que parece que só falta isso pra ela comprar o gás dela. Eu mandei, mais 20. Tudo isso no mesmo dia, um dia foi 20 e o outro dia foi 20. Aí quando foi de noite, ela disse assim, você tem como me mandar mais 15? Porque só falta 15 pra mim comprar esse gás. Eu disse assim, eu realmente não tenho R$ 15. E foi mais ou menos isso. A história foi desse jeito, os valores foi mais ou menos esse. Se modificar alguma coisa, é R$ 2, R$ 3, o valor. E eu disse assim, eu não tenho R$ 15, não tava nem em casa. Mas atendi, né? Não tenho R$ 15. E ela ficou me mandando mensagem o tempo todo atrás desses R$ 15. E eu fiquei tão envergonhada, sabe? Parece que você não ajudar, aí você que se sente mal. Eu me senti muito mal. Eu fiquei tão envergonhada que eu disse assim, eu vou lhe mandar tudo que eu tenho no meu Pix, que é R$ 5. Aí eu mandei pra ela. Eu só sei que eu fiquei tão envergonhada de um jeito que graças a Deus eu me mudei. E daí quando eu vejo que vou ver ela, eu evito ver, porque eu fiquei com muita vergonha. Fiquei com muita vergonha. Até quando ela manda mensagem pra mim perguntando se eu quero o produto dela, eu evito falar porque eu é quem fiquei com vergonha. Fiquei constrangida de não ter o dinheiro pra ajudar ela naquele dia. E eu, uma pessoa que estava desempregada, pedi meu esposo, a gente ajudou. Se eu tivesse o dinheiro do gás, eu tinha ajudado ela.
Mas eu realmente não tinha, eu só tinha esse dinheiro. Até hoje, se ela ver esse vídeo, provavelmente ela vai entender que não é por maldade, mas por constrangimento, que eu não consegui mais ver ela da mesma forma. Eu fiquei com muita vergonha de não ter podido ajudar. Por isso que eu prefiro não ajudar pessoas conhecidas, porque você fica com vergonha mesmo. Eu, no meu caso, eu fico com vergonha. Não tinha como ajudar. Tudo que eu tinha era aquele dinheiro. E parece que a pessoa não estava acreditando que eu só tinha aquele dinheiro. Então, é por isso. Ajudo minha família como eu posso. Né? Esse ano de 2025 eu não trabalhei fixo, de jeito nenhum. Por várias razões que eu vou contar nesse canal também, para vocês. Mas quando se trata de ajudar as pessoas, eu prefiro que sejam pessoas trabalhadoras e pessoas desconhecidas. Porque eu não quero criar um vínculo e depois eu ficar com vergonha da pessoa. Voltando aqui os envelopes, eu já tô quase terminando. Gente, é o meu primeiro vídeo. Vocês não reparem que eu não tenho muito jeito para essas coisas. Muito menos pra isso aqui. Eu tô passando aqui um durex, mas eu acho que eu vou grampear, porque eu não tô achando muito seguro não. Se a pessoa for guardar nesse envelope aqui, é capaz de perder o dinheiro. Acho que eu vou colocar grampear. Eu quero entregar hoje. Hoje é sábado. Eu acho melhor entregar hoje porque as pessoas que realmente estão trabalhando, a gente sabe no sábado. Eu já tive vontade de fazer isso várias vezes, não fiz. E daí acaba o dinheiro e você não faz mais. E hoje eu dei prioridade a isso. Aproveitei e resolvi fazer o vídeo também. Tomara que Deus me ajude a ser uma pessoa melhor, bondosa. Que eu ajude as pessoas sem olhar, né, pro jeito delas e tudo. Que eu ajude as pessoas certas. Vou dar outro exemplo aqui, enquanto eu coloco o dinheiro dentro. Ó, esse aqui já tá dobrado. Esse aqui já tá dobrado. Todos eu já passei durex, ó. Todos os 4 tem durex, mas não ficou muito seguro não. Eu vou grampear no final. Ó. Primeiro, Deus abençoe a pessoa que vai receber. Quando eu dou alguma coisa pra pessoa, eu oro. Porque isso aqui vai acabar. Mas a oração vai transformar a vida daquela pessoa. Então, quando você for dar qualquer coisa, ainda que seja R$1 pra alguém, uma moeda, você ore. Deus abençoe a pessoa que vai receber esse dinheiro, esse envelope. Que Deus transforme a vida dela. Que aqui venha suprir uma necessidade, um alimento da casa dela. Que cada um que receba esse dinheiro, que não venha receber só R$20, mas que Deus venha entrar grandemente com providência, com bênção, com prosperidade, com muita saúde dentro da casa da pessoa que vai receber esse envelope. Que essa pessoa que vai receber esse dinheiro, esse envelope, que Deus mude totalmente a vida dela, que ela venha viver o melhor de Deus nessa terra, que ela venha saber o que é viver tranquila, em paz financeiramente, com saúde, que Deus destrua toda tribulação que existe na vida dela, que Deus destrua toda doença que existe na vida dessa pessoa que vai receber esses envelopes aqui, esse dinheiro. Que Deus abençoe, não só com esse dinheiro, mas que Deus venha entrar na casa dessas pessoas e transformar a vida de cada uma das pessoas que moram nessa casa. A vida de cada uma que estiver lá dentro dessa casa. Que Deus venha
suprir toda necessidade, que caia por terra toda enfermidade, toda doença, todo mal, tudo de ruim que tiver dentro da casa vai sair em nome de Jesus. E tudo de bom que existir espiritualmente, tudo de bom que Deus puder fazer por essa pessoa que vai receber esses envelopes aqui, que entre na casa dessa pessoa. Quando ela receber, eu creio em nome de Jesus que cada envelope desse daqui é abençoado. Que a pessoa que vier receber, ela não está recebendo só R$20, ela está recebendo uma grande bênção na vida dela, na casa dela. Eu creio em nome de Jesus. E é isso. Hoje eu fiz com R$100. E vou colocar aqui, ó. Todos eu vou colocar aqui atrás assim. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ok. Todos eu vou escrever assim. Deus te abençoe. E eu tenho certeza que essas pessoas vão ser muito abençoadas. Em nome de Jesus. Aproveitando que eu tô terminando aqui os envelopes. E lembrei, né, que eu tava falando com vocês sobre ajudar as pessoas que você não conhece ou ajudar as pessoas que você conhece. Há um tempo eu trabalhei num stand de vendas, eu vendia consórcio e daí esse stand ficava no meio de uma avenida. E nisso eu conheci bastante pessoas. Entre elas tinha uma senhora que todos os dias ela realmente a profissão dela era pedir dinheiro às pessoas. E ela chegava mais ou menos 7 horas da manhã nessa avenida e saía por volta de 5 horas da tarde. Era todos os dias mesmo, porque eu também estava lá todos os dias. Então ela passava por mim todo dia, na ida, né, no início do serviço dela e na volta. E ela tinha uma mania de... ela abordava as pessoas com uma moeda de R$1. Ela, assim que chegava para a pessoa, ela dizia assim: me arranja uma moedinha para me ajudar, por favor. Ela até, a fisionomia dela é muito legal, assim, ela sempre com um batom bem vermelho. E a abordagem dela era: me ajude com a moedinha, por favor. E a moeda que ela tinha era a moeda de R$1. No começo, que eu não conhecia, eu ajudei ela algumas vezes. Se eu tinha R$1, eu dava para ela. E daí eu comecei a observar que aquilo era uma profissão, né? Chegou um momento que eu já tinha ajudado o quanto eu podia, como eu disse, né? Eu sempre trabalhei, até antes da minha gravidez, eu trabalhei CLT. E nisso, ela passava por mim e eu dizia assim: eu já te conheço. Quando ela dizia: me ajude com R$1, eu dizia assim: não, mas eu já te conheço. Então ela parou de me pedir porque ela já sabia que eu conhecia ela. E daí eu percebi que quando ela pedia para as pessoas R$1 e mostrava a moeda de R$1, se a pessoa desse menos de R$1, ela ficava com raiva. Ela às vezes dizia as coisas com a pessoa. E eu reparei nisso. Eu passei alguns meses lá e vi, né? Provavelmente ela já trabalhava lá quando eu cheguei. E quando ela mostrava a moeda de R$1 é porque ela queria R$1. E daí eu percebi que realmente tem muita gente que faz disso uma profissão. Se é errado ou não sei, vai dar consciência de cada um. Mas eu mesmo não tenho essa coragem, graças a Deus. Não tenho a necessidade de fazer esse tipo de coisa, abusando da boa vontade das pessoas. Muitas pessoas que também trabalhavam lá, nessa área, todo mundo tinha alguma história para contar dessa senhora. E daí, algumas chegavam para mim e diziam assim: você já viu a casa dela como é? Ela não precisa estar pedindo aqui, mas ela já fez disso uma profissão. Muitas pessoas chegavam para mim e perguntavam se eu já tinha visto a casa dela. Eu realmente nunca vi. E se ela vivia bem, aí entre a consciência dela e Deus. Porque ali a maioria de nós estávamos ganhando um salário mínimo por mês, no mês, né? Então, meio que as pessoas davam a entender que ela já
já tinha aquela tática, né? Aquele marketing de pedir de R$ 1 em R$ 1 e ela saía bem sucedida todos os dias. A única coisa ruim da caridade é que às vezes você acaba se prejudicando para ajudar o outro. Quando isso é benéfico realmente, quando isso faz a diferença na vida de alguém que realmente precisa, isso com certeza é muito bom. Mas quando isso alimenta charlatões e te prejudica porque você está tirando de si para dar para outra pessoa, aí isso já é difícil. Isso já é triste. Às vezes você tira da boca do teu filho para dar para outra pessoa que às vezes não precisa. Só que se a gente pensar dessa forma, a gente não vai ajudar mais ninguém. Então é por isso que ore a Deus. Deus sempre toca no coração da gente quando a gente quer ajudar mesmo alguém. Uma vez eu estava no hospital e eu tinha um trocado no banco, no Pix. E daí chegou um rapaz todo sujo e começou a pedir dinheiro para as pessoas. Eu não tinha reparado à primeira vista na aparência desse rapaz. Só que eu senti de Deus que eu precisava dar R$ 20 àquele homem. E eu disse a ele que eu só tinha no Pix. Eu não tinha dinheiro para dar para ele. E ele não tinha celular. Então ele foi lá fora, pediu o Pix de um homem que estava vendendo lanche. Daí trouxe para mim. Eu passei o Pix de R$ 20. E daí o homem lá do lanche deu os R$ 20 em cédula para ele. O que é que aconteceu? Depois da segunda vez que ele veio, que eu percebi que ele estava com a roupa toda suja de sangue. Eu não sei o que é que aquele homem ia fazer com aquele dinheiro. Ele estava no hospital ali, mas ele não estava para ser atendido. Ele estava só pedindo dinheiro mesmo. E daí quando ele saiu, muita gente me criticou. Enfermeiras, técnicos de enfermagem que tinham visto a situação. Ah, ele aí é para usar droga. Esse homem aí não era para você ter dado não, sabe? Passou assim, enquanto eu não fui atendida, mais ou menos uma meia hora esperando ainda, tava aquele burburinho de pessoas falando que eu não devia ter dado dinheiro a ele. Aí chegou um momento que eu disse assim, eu dei porque eu quis. Não importa o que é que ele vai fazer com esse dinheiro, eu dei porque eu quis. E não tô falando isso para me exaltar, eu não sou ninguém. Que se eu pudesse ajudar com muito dinheiro, tudo bem, mas eu tô falando de R$ 20. Tô falando de pouco dinheiro para uma pessoa que era assalariada. Mas o que eu quis dizer é que quando Deus toca no teu coração para ajudar, não importa quem seja, você vai ajudar. Você nem vai pensar para que é. Eu não tinha pensado para que é que ele queria esse dinheiro. Então, vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus que faça da gente pessoas bondosas e caridosas, mas que não deixem as pessoas abusarem da gente. Porque só Deus sabe a luta que é no dia a dia para você vir se manter, vir pagar suas contas. Tá? Então, que isso sirva de exemplo para a gente não julgar as outras pessoas, mas que a gente use de sabedoria para orar a Deus, porque Ele é quem mostra quem a gente deve ajudar. Se você não pode fazer com R$ 100, com R$ 20, mas faça com o que você puder. Mas antes de abençoar alguém, ore por essa pessoa. Um abraço e até o próximo vídeo.